A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 9 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é O Sacrifício do Redentor. O nosso texto bíblico encontra-se em Lucas capítulo 23, versículo 46, onde a palavra de Deus diz: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Então Jesus morreu confiante. Morrendo, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, na vida e na morte, Jesus contou com a presença do Pai. Quando tinha apenas 12 anos, ele respondeu aos seus pais perplexos, aos seus pais biológicos, respondeu assim: Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Conforme encontramos lá em Lucas capítulo 2, versículo 49. E no Sermão do Monte, ele usou mais de 15 vezes o substantivo pai, referindo-se a Deus. No discurso e na oração no cenáculo, Jesus mencionou cerca de 50 vezes o mesmo substantivo, pai. Então ele atestava que a sua comida era fazer a vontade do Pai. Jesus viveu e morreu fazendo a vontade do Pai. Na síntese da nossa lição, encontramos que os últimos instantes de Jesus foram marcantes. Ele se reuniu com os seus amigos e mostrou-lhes o caminho para um futuro sem ele. Depois, buscou a comunhão com o Pai por meio da oração em um jardim. Naquele lugar foi traído por Judas. Em seguida, foi a vez de Pedro negar-lhe. Enfrentou um julgamento injusto, tanto pelos religiosos quanto pelo Estado. Foi açoitado e insultado, tomando sua cruz às costas. No Calvário, pagou o preço da nossa redenção, conquistando uma grande vitória sobre o império do mal. No livro Doutrinas Bíblicas, encontramos sobre o conceito de sacrifício. Então, encontramos que essencial para se compreender a conexão entre a morte de Cristo na cruz do Calvário e a nossa salvação, acha-se o conceito de sacrifício. Esta instituição, que apontava sempre para um melhor sacrifício, conforme encontramos em Hebreus capítulo 10, versículo 1 até o 14, foi ordenada por Deus, a fim de nos servir de perpétua lição a respeito do pecado, da santidade, da culpa e da pena pela transgressão. O sacrifício é uma prática universal, acha-se presente em quase todas as culturas. Sob a lei de Moisés, Deus providenciou uma maneira de os israelitas obterem o perdão de seus pecados. Os sacrifícios cruentos. O sacerdócio levítico é rico em tipos e símbolos que apontam para Cristo. Ao mesmo tempo, proveu uma maneira de se lidar com o pecado e culpa pela fé. Abraão, Moisés e seus descendentes espirituais aceitaram o que Deus havia provido através de sua graça. Eles ofereceram sacrifícios a Deus e foram plenamente perdoados, conforme encontramos em Romanos capítulo 4. O derramamento de sangue era a parte essencial dos sacrifícios do Antigo Testamento, pois o salário do pecado é a morte, conforme encontramos em Romanos capítulo 6, versículo 23. Além do mais, o sangue representa a vida derramada na morte, conforme podemos encontrar em Levíticos capítulo 17, versículo 11. Por conseguinte, a lei de Moisés deixava bem claro que quase todas as pessoas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 22. O grego desse versículo não é tão absoluto quanto a versão portuguesa. Não rejeita a oferta de farinha como oferta pelo pecado, apresentada pelos mais pobres, conforme Levíticos capítulo 5, do versículo 11 até o 13. Então, pois a graça de Deus não depende de quanto as pessoas possam dar. O sacrifício de touros e bodes, embora fosse uma boa instituição, era temporário. Faltava-lhe a perfeição de um sacrifício único e definitivo, conforme encontramos em Hebreus,
capítulo 10, versículo 11. Pois o sangue dos animais sacrificados jamais poderia tirar os pecados, né? Conforme Hebreus capítulo 10, versículo 4. Deus, porém, o aceitava por tipificar o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Mas vindo a plenitude dos tempos, Jesus ofereceu-se como sacrifício único, perfeito e insubstituível, conforme Hebreus capítulo 9, do versículo 11 até o 14. O conceito de sacrifício acha-se alicerçado sobre a necessidade da expiação. Expiação é a tradução da palavra hebraica kippur, uma forma intensiva de significar cobrir homem com um preço. Então o pecado aliena o homem de Deus, do Deus Santo. Ele não pode tolerar o pecado. Então a expiação é o ato divino mediante o qual o pecado é coberto pelo preço do sangue derramado, mostrando que o salário da transgressão já está pago. E assim Deus pode olhar-nos mais uma vez com favor. Deus não é somente santo, ele também é amor. Em seu infinito amor dispôs-se, a sofrer a pena pelos nossos pecados. É por isso que a santidade e o amor de Deus convergem sobre a cruz de Cristo. Aí, a santidade divina é plenamente satisfeita e o seu amor exibido aos olhos do universo. Deus Filho, o sacrifício perfeito, suportou em sua própria pessoa a ira de um Deus ofendido para que os transgressores não sofressem a punição eterna, o lago de fogo. Jesus, na última reunião com seus discípulos, antes de morrer, estabeleceu a ceia do Senhor e falou sobre muitas coisas. Ele sabia o que iria acontecer, por isso preparou-os. Jesus tinha plena comunhão com o Pai. Depois que Jesus instituiu a ceia do Senhor, ele seguiu com seus discípulos para o jardim do Getsêmani. Em oração, o Senhor Jesus rogou ao Pai 3 vezes para que permanecesse, passasse dele, esse cálice. Então, passe de mim esse cálice, se for a sua vontade, Então, o Senhor Jesus, durante todo o tempo do seu ministério, encarava a sua morte de maneira serena, conforme podemos encontrar em Mateus, capítulo 16, versículo 21, e capítulo 17, versículos 22 e 23. E passagens paralelas também em Marcos e Lucas. Alguns estudiosos perguntam por que só agora, só naquele momento, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito, conforme a gente pode encontrar no versículo 37, a ponto de dizer: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, conforme encontramos no versículo 38. Então o seu pavor não era a morte, conforme falamos anteriormente, Jesus tinha, e tem plena comunhão com o Pai. Então o seu pavor não era a morte, mas era o pavor de ser separado do Pai, ao assumir os pecados de toda a humanidade na cruz, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, pois ele já estava decidido quanto a isso, conforme podemos encontrar em Marcos capítulo 10, versículo 33 e 34. E ele também tinha consciência de que a sua morte era a vontade do Pai, conforme João capítulo 12, versículo 27. Então esse era o momento mais crucial para a humanidade, pois estava em jogo a salvação dos pecadores. Quanto à expressão cálice, a expressão usada por Jesus, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, versículo 39, deve ser entendida à luz do Antigo Testamento. O cálice ou copo aparece com frequência na Bíblia, e muito especialmente na sua aplicação metafórica. É usada para indicar uma situação miserável, conforme Salmos 11, capítulo 6, e também de felicidade, conforme Salmos 16, verso 5. Da mesma forma, indica a manifestação da ira de Deus, conforme Salmos 75, verso 8. Então, essa linguagem aparece no Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 14, versículo 10. Então, o Senhor Jesus se referia ao cálice da ira de Deus, como castigo da separação do Pai no momento da cruz, conforme Mateus capítulo 27, versículo 46. Então estava chegando a hora de ser submetida à maldição por nós, pecadores, conforme Gálatas capítulo 13, versículo 13.
No livro Teologia Sistemática Pentecostal, do pastor Antônio Gilberto, encontramos que há 4 grandes palavras doutrinárias empregadas na Bíblia para nos revelar a extensão do valor da morte de Jesus, isto é, do seu sangue remidor, para tirar os nossos pecados. Tão vasto e infinito é o alcance da obra efetuada por Jesus, que um só vocabulário das Escrituras não pode resumi-la. A palavra expiação aplica-se em relação ao pecado, em se tratando da salvação quanto ao seu alcance, que é infinito, né? Conforme Salmos 103, verso 12, e conforme Isaías capítulo 53, verso 10. Já a redenção diz respeito à salvação em relação ao pecador e seu pecado. Outro termo, propiciação, aplica-se à salvação quanto à transgressão, isto é, a salvação considerando o ser humano como transgressor. E a quarta palavra é imputação, que se relaciona com a salvação, quanto ao seu creditamento, ou seja, a justiça de Deus lançada em nossa conta pela fé no próprio Deus, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 17 e Mateus capítulo 6, versículo 12. Portanto, a salvação é tão grande e tão rica que uma só palavra não abarca o seu significado. Nossa lição ainda traz sobre a trajetória de Jesus Cristo até ser crucificado, que ele instituiu a ceia, conforme mencionamos, né? Foi traído por Judas, conforme encontramos em Lucas capítulo 22, versículo 3. Foi traído por Pedro, né? Conforme encontramos em Lucas capítulo 22, no versículo 31 ao 34. Sobre o julgamento, encontramos em Lucas capítulo 22, versículo 66, que os líderes religiosos se reuniram para julgar e condenar à morte Jesus Cristo, aceitando falsas testemunhas, né? E quanto à visão política, depois do julgamento do Sinédrio, levaram Jesus a Pilatos. Era sexta-feira pela manhã, embaixo, né, uma multidão agitada gritava palavras de ordem. No alto, sobre um terraço, um político com baixa aceitação popular, ao seu lado Jesus, o Verbo que se fez carne. O governador decidiu que Jesus deveria morrer, mas fez isso lavando as mãos na frente de todos. Ele queria o inconcebível, ficar neutro em relação a Jesus, condená-lo sem o condenar, colher dividendos políticos e não ferir sua consciência. Em Lucas capítulo 23, do versículo 33 até o 44, a Bíblia nos relata a crueldade com que crucificaram Jesus. Logo os cravos foram afixados na madeira, depois de atravessarem as suas mãos e pés. Então a cruz foi erguida e colocada em um buraco previamente cavado. Entre o céu e a terra, pregado no madeiro, o Filho de Deus estava pagando o preço por nossos pecados. No Calvário, o Pai e o Filho estavam juntos naquele propósito. Ele foi preparado para aquele momento. O Filho levou a cruz, o altar, e ele mesmo se fez cordeiro, sacrifício. O Pai justo, para salvar a humanidade perdida, sacrificou seu Filho para si mesmo. Só ele, o único bendito, poderia se fazer maldição por nós. Conforme já citamos, né, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Para nos resgatar para Deus. Então o próprio rei que poderia condenar preferiu morrer para não destruir os seres humanos. Os sacrifícios do Antigo Testamento demonstravam a profunda paciência de Deus, mas não eles satisfaziam plenamente a justiça, né? Pois a morte de um animal não pode substituir adequadamente o ser humano. Foi mister, foi adequado o sangue de Jesus para que fosse provido um sacrifício suficiente, tanto para os santos do Antigo Testamento, quanto para os que agora confiam em Jesus, mostrando que Deus é verdadeiramente justo. Noutros tempos, o sacrifício de Cristo mostrou-se eficaz para os crentes do Antigo Testamento, por terem eles confiado em Deus, e quanto a nós, por havermos depositado toda a confiança em Jesus. Fica implícito que, tendo a sua ira aplicada, Deus volve a sua face de maneira mais que favorável
aos que foram perdoados e tiveram os pecados cobertos pelo sangue de Cristo. E quais os resultados da maravilhosa realização de Cristo no Calvário? Então, foi perdão das transgressões e dos pecados mediante sua obra expiatória. A dívida que não poderíamos pagar foi plenamente quitada. A mancha do pecado foi para sempre apagada. A lei já não pôde apresentar qualquer reivindicação contra nós, porquanto temos recebido a Cristo pela fé, conforme João capítulo 1, versículo 29. Também ao livramento do domínio do pecado, além de ter a culpa totalmente removida, como se jamais houvera pecado em toda a vida. Então o crente é liberto através da obra expiatória de Cristo, dos grilhões que o prendiam ao império do pecado. Esse é o grande tema da Epístola aos Romanos. Embora possamos vir a pecar depois de havermos recebido a Cristo como nosso Salvador e Senhor, pois ainda somos criaturas limitadas e falíveis, mas mesmo assim podemos contar com a ajuda do Espírito Santo, que não mais vivermos na prática do pecado. Para concluirmos a nossa lição, a morte de Cristo é retroativa em seus efeitos, sendo válida para todos aqueles que confiaram, confiam e confiarão no sacrifício salvífico de Jesus. A redenção da humanidade decorre da graça, misericórdia e amor de Deus. A mente humana limitada e falível jamais poderá mensurar o valor da salvação em Cristo Jesus, por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário e efetuou uma eterna redenção, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 12. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, conforme encontramos em Marcos capítulo 16, versículo 16. E o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para todos, mas só é eficiente para os que creem no sacrifício, que reconhecem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Jesus Cristo só é Senhor de quem Ele é, só é Salvador de quem Ele é Senhor. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.